Como surge uma língua? De que modo ela se transforma ao longo do tempo? O que fazer para recuperar uma língua já extinta? A linguística histórica é o ramo da linguística que investiga essas questões. No Viver Ciência de hoje, você conhece um pouco mais sobre esse assunto. Vossa mercê, vós me sê, você, se. Assim como o mundo, a língua é dinâmica e as palavras sofrem alterações com o passar do tempo. O objetivo da linguística histórica é descobrir como esse processo ocorre. Basicamente, que nós podemos dizer que a linguística histórica é o estudo da língua, né, do desenvolvimento da língua no decorrer da história, né, as influências que ela teve de outras línguas, os seus usos, desusos, né, porque as palavras, algumas elas vão deixando de ser usadas no decorrer do tempo, outras vão surgindo outras novas, né, que nós chamamos de neologismos. Então é toda essa dinâmica da língua que a linguística histórica estuda. Mas essa tarefa não é nada fácil. O tempo muitas vezes corrói os manuscritos, comprometendo sua edição. Além disso, a quantidade de estudos no campo da linguística histórica ainda é pequena, o que dificulta o trabalho dos pesquisadores. Por exemplo, o meu trabalho sobre Irmandade de Pretos de Goiás, eu não encontrei nenhum trabalho de linguagem do mesmo estilo que o que eu fiz. Todos os trabalhos que eu encontrei são voltados para trabalhos da história, e a maioria história da Bahia, de Minas Gerais, mas que acabou influenciando por terem a mesma perspectiva, né? Então, isso também é uma dificuldade. Acaba que a gente tem que criar uma história, né? A parte a gente vai criando um registro daquela história, né? Acaba que a gente é um pouco pioneiro nessa questão. Olá, meu nome é Divino Rufino e esse é o Viver Ciência. A partir de agora, nós vamos descobrir juntos o que é produzido na Universidade Federal de Goiás em termos de pesquisa. E olha, é muito conhecimento. A gente abre essa temporada falando sobre linguística histórica. Aqui no estúdio comigo estão as professoras Maria Helena de Paula e Vanessa Regina Duarte Xavier. Bem-vindas, professoras, ao Viver Ciência. Obrigada. Bom, linguística histórica. Será que as pessoas nas ruas têm dúvidas sobre esse assunto? Vamos ver. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à questão linguística vinculada à atividade profissional. Eu sou da área do direito e nós utilizamos o juridiquês, utilizamos uma linguagem específica entre as pessoas que fazem parte do nosso ciclo social. Gostaria de saber até que ponto essa linguística afeta na atividade profissional do indivíduo, no sentido de distanciar ou aproximar as pessoas. Porque a gente sabe que tanto o pessoal da medicina, da engenharia, da pedagogia, de diversas ciências utilizam linguagens específicas. Então gostaria que fosse comentado a respeito dessa relação da linguística com a atividade profissional. Professora Maria Helena, por favor. Então, as atividades profissionais, e não só as profissionais, mas as atividades sociais de um modo geral, implicam, em certa medida, usos diferenciados, né, que se faz de uma determinada língua. Então, na medida que nós fazemos parte de determinados círculos sociais, sejam eles por questões profissionais, por questões religiosas, por questões da idade das pessoas deste grupo, a tendência é que, de fato, nós tenhamos formas de dizer, de significar, de pronunciar, tons de voz, prosódias diferentes para cada uma dessas situações de linguística em que estamos inseridos. O que acontece é que, do mesmo modo como o que a gente chama de jargão ou especial, que demarca um determinado grupo social, um grupo profissional, ela tanto aproxima as pessoas daquele grupo, quanto ela, de certo modo, distancia as pessoas que não fazem parte daquele grupo. Então, não é nenhum problema ter um linguajar específico de um grupo, e isso é o esperado mesmo, né? O que a gente não pode entender é que só os grupos profissionais têm esse linguajar diferente. A língua, qualquer língua natural, qualquer língua que não seja artificial, ela está mesmo sujeita a esses agrupamentos linguísticos, seja por questão profissional, seja por questão de idade, seja por questão de gênero, seja por questão de gerações. Isso é o esperado mesmo que se aconteça. Bom, próxima pergunta. E quando que ela teve o primeiro registro histórico dela?
Professora Vanessa, por favor. Então, a origem dessa palavra, ela é um pouco controversa, né, dentro da linguística histórica, mas alguns estudos apontam que a origem remonta a alguns roceiros paulistas do interior de São Paulo e que junto com a rota dos bandeirantes também veio por Minas e por Goiás, mas a gente precisa lembrar que os limites geográficos não se equivalem aos linguísticos, né? Então, talvez essa interjeição ela não tenha um uso amplo em todo o estado de Minas Gerais ou em todo o estado de Goiás, embora seja bastante recorrente no uso informal da língua, né? Mas é uma interjeição muito comum e que parece ter origem na palavra olhai, que sofreu mudanças fonético-fonológicas, né, na ordem da sua pronúncia, e por isso, então, a gente teria essa forma uai. Bacana, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer os estudos sobre linguística histórica desenvolvidos em catalão e vai entender como funciona o Centro de Informação, Documentação e Arquivo da Universidade Federal de Goiás. Estamos de volta com o Viver Ciência. Comigo aqui no estúdio estão as professoras Maria Helena de Paula e Vanessa Regina Duarte Xavier, conversando sobre linguística histórica. A professora Maria Helena coordena diversas pesquisas sobre esse assunto na UFG em catalão. Vamos acompanhar a reportagem. Sob coordenação da professora Maria Helena de Paula, os integrantes do Laboratório de Estudos do Léxico, Filologia e Sociolinguística, o LALEFIL, situado na Regional Catalão da UFG, desenvolvem uma série de pesquisas relacionadas à linguística histórica. Cada aluno de iniciação científica tem um projeto sobre a sua responsabilidade. Então, são diversos projetos, né? Projetos sobre identidade cultural em documentação do final do século XIX. Uma iniciação científica agora está fazendo isso, um trabalho, um documento referente a onde hoje é ouvidor Três Ranchos, né? Outros alunos têm trabalho com autos da partilha da primeira metade do século XIX e alguns da segunda metade do século XIX na região, em que tem como objeto partilhado, herdado e partilhado escravos, né, além de outros objetos. Outros alunos têm trabalho com a língua falada, né, que busca também esses rastros desses falares antigos na língua falada da região, em um determinado foco, por exemplo, religiosidade popular. Segundo a professora, o que diferencia o grupo de pesquisadores do LALEFIL é a análise dos aspectos social e cultural da fonte, seja ela oral, manuscrita ou lexicográfica, como o dicionário. O que há desse sujeito que escreveu, ou sobre esse sujeito, de quem se escreveu nesses documentos, que motiva ou que pode ter motivado este vocabulário, esse tipo de documento, esse gênero discursivo desse documento. No grupo, todo mundo, a pesquisa é atravessada por esse olhar, por essa perspectiva. Não é a língua por si, mas é o que essa língua nos traz, como identidade, como cultura, como história, e ao mesmo tempo, não é uma história local, não é uma identidade local. Como é que, por essa leitura, nós estamos conectados com o português arcaico do século XV e século XIV, embora estejamos no século XXI. E nós temos chegado a resultados que nos comprovam que é por esse caminho para poder encontrar as explicações que a língua por si não traz. Professora Maria Helena, como é o processo para estudo de um documento específico? O primeiro passo é encontrar esse documento, certo? Sim. Lembrando que a gente chama de documento para linguística histórica, para os estudos de linguagem de modo geral, tanto o documento escrito quanto o documento oral, né? A língua na sua modalidade escrita oral. Em se tratando da modalidade escrita, nós podemos encontrar documentos atuais, documentos de hoje, do dia
22 de abril de 2015 ou de 10 anos atrás, de 100 anos, 200, 500 anos atrás. Isso não interessa para a linguística histórica só o passado. Interessa olhar as explicações dessa linguagem procurando marcas do passado que se refletem no determinado momento da língua que está sendo estudada. Se o documento é um documento mais antigo, se esse documento escrito se trata de um documento mais antigo, eu tenho diversos lugares que poderiam ter nos seus acervos, nos seus arquivos, estes documentos. Por exemplo, cartórios, fóruns, academias regionais ou estaduais de letras, comarcas, acervos particulares, diversos, assembleias legislativas do município, do estado, congresso, diversos lugares em que a gente poderia ter como fundamento maior a guarda da memória escrita de um determinado lugar, de um determinado povo, em uma determinada época. O que nós fazemos, o que temos feito no LALEFIL, na Regional Catalão, é buscar o máximo possível dessas fontes, por entender que o máximo possível da linguagem que a gente possa encontrar vai nos dar o maior número de dados que comprovem ou não as hipóteses que nós temos sobre a história da língua portuguesa falada no Brasil, no nosso caso, especialmente no estado de Goiás. Professor, e um dos principais projetos do LALEFIL diz respeito à escravidão em Goiás. Fala um pouquinho para a gente sobre esse estudo. Esse projeto, que foi o projeto proposto para financiamento no edital da FAPEG, ele é, na verdade, oriundo de um projeto anterior que previa a formação de corpora, de material de estudos da língua manuscrita em Goiás. É um projeto que propõe procurar nesses locais de guarda desses documentos antigos sobre a escravidão, portanto estou falando anteriormente ao ano de 1888, pelo menos quando se deu oficialmente o término da escravidão negra no Brasil. Esse projeto, nós queremos com esse projeto encontrar documentos sobre a escravidão que não estejam publicados ou publicizados ou que não sejam do conhecimento público. Nós sabemos que há outros projetos, inclusive projetos internacionais, de cooperação internacional, que já fazem essa recolha, essa identificação, a digitalização desses documentos. Mas o que nós temos visto nas nossas pesquisas é que há muitos outros de desconhecimento total da comunidade científica, da comunidade estudiosa, seja da história, seja da linguística, seja da literatura, e que estão por aí, né? Não vou dizer perdidos, porque eles estão guardados em algum lugar, mas de desconhecimento de quem de fato poderia fazer um estudo desse material, cientificamente falando. Porque quando a igreja, a paróquia tem o documento sobre essa guarda, ela não quer fazer um estudo dele, ela quer guardar por razões outras, que não as razões da linguística histórica. Quando o fórum tem a guarda do documento e tem o cuidado em guardá-lo do modo como ele faz, ele não pensa no documento como nós pensamos dentro da universidade. Então, a procura pelos documentos da escravidão, no estado, no nosso caso, no estado de Goiás, tem nos levado a locais que não supunhamos que tivéssemos aí essa diversidade de tipos de documentos, de informações sobre a escravidão, sobre a escravização dos negros africanos, africanos de origem e africanos nascidos, né, os descendentes dos africanos no Brasil, no Goiás. Então, temos muitas imagens já digitalizadas de vários documentos, aproximadamente algumas milhares de imagens já digitalizadas desses documentos, e que tem nos revelado dados linguísticos, sobretudo, mas históricos e culturais, que a história oficial e que a linguística oficial não nos trouxe até então, ou pelo menos nós não temos conhecimento disso. Né? Professor, hoje em dia, boa parte das repartições, elas já digitalizam os documentos. Isso facilita os trabalhos, as pesquisas em linguística histórica? Sim, a gente tem alguns arquivos públicos que já fazem esse trabalho de digitalização, mas isso não é uma realidade do Brasil todo, né? E não é uma realidade de Goiás. Não é a realidade de todo o estado de Goiás. E a digitalização, como ela é um processo mecânico e que eu preciso ter o cuidado adequado para não danificar o documento, que já pode estar danificado pela ação de traças, poeira, o contato humano mesmo. Há 100 anos, há 50 anos, as pessoas colocavam as mãos nos documentos desses acervos
de modo descuidado, por total desconhecimento, sem luva, sem máscara, sem touca, né? Então, muitos desses documentos que já estavam estragados, que agora recentemente estão sendo digitalizados, eles possibilitam não apenas um melhor estudo, ou principalmente um acesso a essa fonte, né? Eu preciso ter acesso a essa fonte para ver o que dela eu posso estudar. Mas nem todos, como eu te disse, nem todos têm esse cuidado. Então, quando o nosso projeto propõe, sobretudo, a digitalização dessas fontes, nós acreditamos estar permitindo que não apenas o grupo dos estudiosos da linguística histórica façam suas pesquisas, mas que outras pessoas, outros estudos, inclusive os locais de guarda, passam a ter também a fonte digitalizada, né? Que é uma outra forma de preservação, que não exclui a preservação do documento original, o documento, o manuscrito original, mas é uma outra forma de guardar também esse documento. Ok, o Viver Ciência faz agora mais uma breve pausa. Na volta você vai conhecer um pouco sobre o Centro de Informação, Documentação e Arquivo da UFG, o CIDARC. Continue com a gente. Bom, o orientador num projeto de pesquisa ou no desenvolvimento de uma atividade acadêmica é normalmente um pesquisador experiente que vai transmitir e vai ensinar aos jovens estudantes as atividades de pesquisa, né? A academia funciona muito num sistema de mestre-aprendiz, né? E, nesse caso, o orientador existe desde a iniciação científica até o doutorado. Estamos de volta com o Viver Ciência, hoje tratando sobre linguística histórica. E por falar em história, você vai conhecer agora o Centro de Informação, Documentação e Arquivo da Universidade Federal de Goiás, o CIDARC, local responsável por abrigar a memória da instituição. Olha só. O CIDARC é o Centro de Informação, Documentação e Arquivo da Universidade Federal de Goiás. Foi criado em 2010. Ele fica situado no campus Samambaia, em Goiânia. O CIDARC hoje tem principalmente 2 depósitos de documentos papel. E mais um outro depósito, que é uma sala de trabalho, na verdade, onde a gente guarda documentos de suportes especiais. Fotografias, microfilmes, DVDs, CDs e ainda tem algumas fitas magnéticas. Em termos de documentos em papel, a gente tem cerca de 16 mil caixas. Aqui no CIDARC nós temos principalmente documentos que formam o arquivo da Universidade Federal de Goiás. Mas existem outros conjuntos documentais, como os documentos do DOPS de Goiás, da época da ditadura, e alguns jornais que foram doados também sobre a época da ditadura, como o Jornal Opinião, o Jornal Movimento, o Pasquim. Na nossa rotina de tratamento dos documentos, quando a gente recebe documentos de outras unidades ou órgãos, a gente faz a identificação, faz a higienização desses documentos. Para higienizá-los, a gente tem um espaço improvisado por nós, eu poderia dizer, né? Onde a gente faz a varredura dos documentos, né? Para retirar a poeira e qualquer outro objeto estranho aos documentos, e faz o acondicionamento deles com papéis especiais, né, e invólucros especiais para a preservação desses documentos. O trabalho do CIDARC, ele tem uma grande importância, tanto para a gestão da informação e dos documentos arquivísticos e também para garantir a preservação da memória institucional. Quais são os limites para que ocorram mudanças? Porque a gente sabe que se a língua se modifica muito, ela perde sua essência, não é isso? Sim. Nem tudo na língua muda. Essa acho que é a primeira informação, a primeira ideia que a gente precisa entender. Há certos aspectos da língua que permanecem sem alteração por séculos, né? Porque se tudo na língua mudasse, em qualquer língua mudasse, nós estaríamos falando hoje a 20ª língua portuguesa, por exemplo, né? Então, os limites da variação, que primeiro uma língua precisa apresentar variação de alguns aspectos, essas formas variantes convivem entre si para, quem sabe, futuramente se transformar em um elemento de mudança na língua,
Os limites quem estabelece é a comunidade que estabelece, a comunidade de falantes, né? Então, alguns elementos, alguns aspectos da língua tendem a variar mais, por exemplo, os aspectos fonéticos, que a gente conhece popularmente como pronúncia, os sotaques, gerando aí os sotaques, e o vocabulário. Os elementos que dizem respeito aos vocabulários, aos diversos vocabulários de uma língua, são os que mais tendem, juntamente com os fonéticos, as pronúncias, a apresentar variações e mudanças. Mas há outros elementos, aspectos da morfologia e da sintaxe, a estruturação das frases, tendem a variar e a mudar muito pouco, né? Não que não variem ou que não mudem, mas há os limites que o próprio sistema linguístico, que nada é um caos, é tudo muito organizado na língua, todas as línguas, é tudo muito organizado, que prendem variações, que prendem para mudança exagerada. E há outros que permitem. Então, os aspectos mais vinculados à questão cultural, histórica, dos grupos sociais, são aqueles que mais vão variar. São exatamente a questão do vocabulário e os aspectos fonético-fonológicos. Professora Vanessa, hoje em dia, com a expansão do uso das redes sociais, as pessoas escrevem de uma forma cada vez mais reduzida, abreviada, seja por rapidez, por facilidade ou até mesmo preguiça. Essa nova realidade de comunicação, ela pode provocar mudanças na língua? Bom, pode, né? Pode levar a mudanças. Como a gente já viu, são variações que levam às mudanças, né? Mudança já aponta para alguma coisa mais definitivo, né? Do que a variação, que parece mais apontar para um processo. Quando a gente pensa nas redes sociais, isso de forma alguma ameaça a sistematicidade, a funcionalidade da língua. Então, isso é muito importante. As pessoas apontam muito o linguajar usado nas redes sociais, essa forma muito abreviada de se dizer, como se ameaçasse a língua, e isso não ocorre, né? Desde lá nos nossos documentos de 700, de 800, a gente já percebe um uso abreviado da língua. Muitas abreviações, com outros motivos, né? O motivo era o papel, era a tinta, que eram caros, era também para se poupar o tempo, né? Muitas vezes os escribas tinham que escrever rápido e muitos documentos, né, de uma vez só, e isso não gerou mudanças substanciais na língua. Então, acredito também que o fenômeno da internet, né, dos WhatsApps, né, e tantos outros, eles são usos informais. Em geral, o falante sabe que em uma redação de vestibular, em uma entrevista de emprego, ele precisa usar a norma que é a padrão. Nos outros usos, nos usos coloquiais, informais, essas abreviações são muito naturais, elas sempre existiram na língua, né? É um fenômeno bastante comum. Professor, e em 2009 começou a vigorar aqui no Brasil a reforma ortográfica, né? Que unifica o português falado e escrito em 8 países de língua portuguesa. E com esse acordo, o trema foi extinto, novas regras de acentuação começaram a vigorar. A gente pode dizer, então, que palavras como ideia, com acento agudo no E, elas já fazem parte da linguística histórica? Bom, fazem, porque a gente precisa entender a história como um contínuo. Tanto a história da língua como a história de modo geral, ela se faz continuamente, né? Não há uma mudança que seja abrupta. Mesmo um acordo ortográfico, ele é concebido ao longo de muitos anos. E o acordo ortográfico, ele tem uma especificidade que é uma questão convencional. Alguém decide de cima, não são os próprios falantes que optam por aquela mudança, como em geral acontece, né? As mudanças para se efetivarem na língua, elas dependem da aceitação da massa de falantes, né? E com o acordo isso não acontece. Mas o acordo, ele é uma tentativa de unificação dessas diferentes variedades do português europeu, português moçambicano, português brasileiro, que derivam mesmo das diferenças culturais que nós temos, né? Então, essas diferenças vão continuar existindo
apesar do acordo ortográfico, né? Porque as diferenças culturais existem e elas se revelam na língua. E vocês acreditam que esse acordo ele foi positivo? A gente sabe que as pessoas ainda têm dificuldades, né, para lidar com essas novas regras. Eu acredito que seja positivo. A gente tem relatos de escritores moçambicanos que falam que essas diferenças entre o português europeu e o português brasileiro, elas chegam para eles e são sentidas muito mais do que nós quando temos acesso a um escrito do português europeu, né? Então, acho que é um esforço que é válido, né, em termos políticos, né? E lembrando que esse acordo é um ato de política linguística, né? Ele não nasce da vontade dos falantes, ele nasce da vontade de um grupo de pessoas que decidiu estabelecer isso como um normatizador, um igualador da escrita, e só da escrita. Na fala nada é afetado. Agora, as consequências disso, se serão positivas ou negativas, a gente vai ter que esperar para ver, né? E há muitas resistências a esse acordo também, assim como a aceitação a resistências. Bom, o Viver Ciência de hoje chegou ao fim. Eu quero agradecer a participação das professoras Maria Helena de Paula. Obrigado, professora, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar as pesquisas que temos feito na Regional Catalão, especialmente dar espaço para a linguística e da linguística histórica, né, sobre as pesquisas que temos feito há pelo menos há 7 anos. Obrigada. E a professora Vanessa Regina Duarte Xavier. Obrigado, professora. Obrigada também pelo espaço, né, destinado ao nosso grupo e que sirva de estímulo, né, às pessoas aí que estão nos assistindo para aumentar aí nosso grupo. Agradeço também a você que nos assiste. Lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa na internet, através do nosso site e das nossas redes sociais. Até a próxima!